Bom, a arte de ouvir é o assunto da nossa aula de hoje. Só que a gente vai bater um papo sobre isso. Tá, tudo que eu explicar aqui tem algumas coisas na apostila, mas como eu sempre falo para vocês, a gente transcende a apostila porque o meu interesse é passar, é formar vocês, é passar informação para vocês começarem a ter uma habilidade de autogestão do conhecimento. Bom, começando então a aula, batendo um papo. Pessoal, comunicação, ele é um processo, deixa eu colocar minha anotação aqui, dos tópicos, está aqui. A comunicação é um processo de duas vias, isso eu já expliquei para vocês. Se você não consegue ouvir e entender o que a pessoa está dizendo para você, não existe a comunicação. Então, para que a comunicação seja proficiente, seja efetiva, você precisa ouvir, mas ouvir ativamente. Aí vocês dizem para mim, pô, professor, isso é tranquilo, isso é óbvio, é o básico. Só que é o seguinte, na medida nós estamos acostumados a ouvir, a nossa ação atual de ouvir é um ouvir passivo. É um ouvir que não é ativo. Então, existe sim uma grande diferença entre você escutar, por exemplo, você está num ambiente, está numa festa, você está escutando todo mundo. Escutar o que está sendo dito e ouvir ativamente. E como consequência, o que ocorre? Você consegue compreender o significado do que estão te passando, o significado da comunicação, o significado da informação, você consegue entender a informação que está sendo passada para você. Então, é importante que vocês entendam que essa habilidade, hoje em dia, ela está sendo considerada nas empresas como sendo crítica. E um dos fatores muito importantes na hora de selecionar um funcionário. Agora, por que acontece isso? Porque, normalmente, nós colocamos a responsabilidade, nós colocamos o foco da ação da comunicação na pessoa que está nos falando, no emissor. E, ao mesmo tempo, já expliquei anteriormente para vocês, nós, como emissores, nós estamos sempre voltados para nós mesmos, para os nossos interesses, cuidando do que a gente quer comunicar. Cuidando, tudo bem, dos meios que a gente vai usar para transmitir a informação. E, com isso, o que acontece? A gente esquece de colocar o foco no receptor. Agora, quem é o nosso receptor? Que linguagem que a gente utiliza que é a mais adequada para esse tipo de coisa? Aí você se pergunta, a pessoa que escutou, ela entendeu a mensagem? A pessoa que escutou está pronta a dar o resultado que esperamos? Lembra da vendedora com um monte de gente no balcão? Então, ouvir ativamente, não passivamente, ouvir ativamente, ou seja, observar e olhar cuidadosamente o seu interlocutor, elas são habilidades que você adquire, são habilidades muito importantes. Isso porque, desta forma, você pode, primeiro, reconhecer quem é o seu interlocutor, e segundo, observando ele, e segundo, perceber se a mensagem está alcançando o êxito, alcançando o objetivo que esse interlocutor quer de você. Na apostila tem, inclusive, uma pesquisa que foi feita por uma entidade, não lembro qual é, que dentro de todas as 8 horas numa empresa, o ato de ouvir efetivo não passa de 25% de todo esse tempo. Imagine isso. Outra coisa importante, a simples observação, no caso da linguagem não verbal, a simples observação do comportamento de qualquer pessoa pode nos mostrar claramente que a grande maioria dessas pessoas está muito mais preocupada em falar, em se fazer compreender, em convencer, em persuadir você, convencer você, do que efetivamente em escutar integralmente.
Isso ocorre normalmente. Eu citei na última aula um provérbio chinês que diz o seguinte, que falar é plantar e ouvir é colher. A gente tem que entender que ouvir ele é um processo sensorial, não só utilizando os ouvidos. Ele é sensorial e emocional. E esse ato de ouvir, ele exige um negócio chamado atenção e principalmente disciplina. Aí, teve uma aula que um aluno falou para mim, pô, professor, é tão difícil, o negócio é meio cansativo, vai ser muito cansativo fazer isso. Mas é assim que acontece. Você só consegue esse tipo de resultado se você treinar, se você se autodisciplinar, se você se reeducar. Eu vou citar alguns pontos, nessa aula eu vou citar alguns. Na próxima aula eu vou citar o restante, para não ficar muito pesada a nossa aula, tá? Esses pontos eu levantei, e esses pontos são muito úteis, vão ser úteis para vocês poderem refletir sobre o assunto e buscar mudar o quê? Mudar o seu comportamento. Mudar o seu comportamento para vocês adquirirem a capacidade, essa importante capacidade, e talvez até mesmo em nível de arte. A gente pode dizer até que é a arte de ouvir. O primeiro ponto que eu cito é encontrar pontos de interesse. Nesse ponto, eu digo o seguinte, não existe assuntos desinteressantes. O que existe são pessoas desinteressadas, pessoas que não conseguem absorver e não têm a habilidade de ouvir e começam a se desinteressar pelo assunto. Por exemplo, um assunto que você está tentando passar. Então, a primeira ação, a primeira atitude nossa, quando a gente começa a escutar alguém, a gente tem que obrigatoriamente encontrar alguns pontos de interesse. E esses pontos de interesse, percebam bem, esses pontos de interesse, eles podem ser, frequentemente, eles são pontos de interesses favoráveis, mas também podem ser pontos de interesses contraditórios. Quando a pessoa termina de falar, você vai contradizer a informação que ela passou para você. A gente normalmente, e isso eu dou muitos exemplos nas aulas, a gente normalmente, lembra que eu falei, a gente só escuta o que quer, o que nos interessa. Normalmente essa postura que a gente adquire quando alguém está falando para você, a postura que a gente adquire é uma postura crítica. Essa postura crítica a gente assume mesmo antes da gente poder avaliar de forma neutra o que é que a pessoa está tentando passar para a gente. Lembra do exemplo que eu dei lá, do marido ou do filho lá, que bagunçou a cozinha da mãe? Então, é muito mais útil e enriquecedor você observar quais informações, dentre todas aquelas que estão sendo ditas para você, quais delas podem efetivamente ser importantes. Aí você se pergunta, isso tudo em termos de subconsciente, uma coisa assim, menos de um segundo. Aí você pergunta, há algo que pode, dentro de tudo que está me passando, há algo que pode me trazer vantagens? Há algo que pode me adicionar conhecimento? Outro ponto que vocês devem destacar é o conteúdo e a forma da informação que está sendo passada para vocês. Às vezes, a pessoa, ela, dentro de um ambiente, tudo que eu estou falando para vocês é um ambiente empresarial, tá? Às vezes normalmente no ambiente empresarial, sempre tem alguém que você não gosta. Sempre tem alguém que você tem uma certa resistência. Então, às vezes, o que não nos agrada dentro de uma comunicação, dependendo da pessoa, é o tom de voz, é a postura da pessoa, a gesticulação, ou até mesmo a atitude da pessoa que está falando. Se você gosta da pessoa, a pessoa pode chegar para você e começar a conversar com você, dando tapa na sua cara que você acha bonito. Não é verdade? Mas dependendo da pessoa, qualquer comunicação que ela passa para você começa a não agradar. Neste caso, é importante que a gente tenha consciência
de que o que nos interessa não é a pessoa dentro do ambiente empresarial. Às vezes um chefe vai passar uma informação ou um comando para você, uma atividade para você, e você não consegue entender o que ele está passando porque você não gosta da pessoa. O que realmente, nesse caso, daquele chefe que você não gosta e passa uma ordem para você, o que nos interessa da comunicação não é a pessoa, é o conteúdo. E o mais importante, quando você está ouvindo, a responsabilidade da compreensão não é da pessoa. A responsabilidade da compreensão é de você. A responsabilidade é nossa. E a maneira com que a informação passa, ela pode ser mais forte, mais vantajosa, mais interessante ou menos interessante. Eu sempre dou um exemplo de potência usando o exemplo de telescópios. Você tem 2 telescópios. Aí você olha para um telescópio lá, aí você vê a Lua mais ou menos. Aí você olha para outro telescópio e vê tudo, vê a Lua, vê o mar, não sei das quantas, você vê detalhes da Lua. Aí você fala, opa, esse telescópio aqui é mais potente que o outro. O ato de ouvir tem muita similaridade com o telescópio. Sabe por quê? O telescópio não se mede pela potência. O telescópio que dá para ver melhor a Lua não é mais potente que o outro, ele é mais sensível. Quando você fala sobre a potência de um telescópio, você está se referindo à sensibilidade do telescópio. A mesma coisa, um paralelo a gente pode fazer em relação à nossa sensibilidade de escuta. É claro que, por outro lado, a gente pode dizer também que parte da informação ela é passada para a gente dentro de uma espécie de processo. E esse processo, eu vou citar mais em diante, ela passa por um ruído, e esse ruído tem muito a ver com a nossa comunicação interpessoal. Mais adiante eu vou falar para vocês sobre o ruído que ocorre dentro dessa a nossa atitude de nos comunicarmos muito interpessoalmente. Aí você tem que perceber o seguinte, conteúdo e a forma. Aí, no caso da forma, você vê o seguinte, gestos, expressões faciais da pessoa, tom de voz e outras coisas mais podem não só complementar, mas muitas vezes a pessoa fala uma frasezinha, mas você observando todos esses itens aqui, você percebe que a grande maioria da informação é carregada por esses itens não verbais. Às vezes a pessoa chega, vou dar um exemplo aqui, a pessoa chega e fala, olha, a pessoa chega assim desesperada, com medo, olha, essa planilha aqui deu errado, deu erro na planilha. Como você já sabe o histórico da planilha, você já começa a raciocinar o que pode ter erro, e você já descobre, a pessoa não precisa nem dizer qual foi o problema. Pela expressão da pessoa, você já sabe que deu erro, que ela chegou lá no chefe, mostrou a planilha, o chefe viu que estava errada, que a pessoa recebeu uma bronca, você é responsável por essa planilha. Tudo isso aqui traz mais informação do que a frase da pessoa. Compreender essa parte da forma e do conteúdo da mensagem? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Estão conseguindo absorver ou estou muito rápido? Eu estou tentando conversar com vocês, tá certo? Bom, outro item é evitar, eu coloquei aqui entusiasmos, tá? Grandes entusiasmos. Aí eu dou o exemplo do bom orador. O orador normalmente é entusiasmado. Um bom orador entusiasmado, como o seu professor, ele é capaz de envolver seu público de uma forma tão profunda que, quando ele começa a falar, ele já percebe que a avaliação das palavras dele é extremamente positiva. Mas acontece que, quando você é muito entusiasmado, pode ser positivo, mas também essa avaliação pode ser extremamente negativa. Então, o que deve você, como pessoa normal, não estou dizendo que o professor é mais do que vocês, tá? Como uma pessoa mais ponderada, você tem que se moderar nesse entusiasmo durante a comunicação. Não só na hora de você passar a informação, como na hora de ouvir. Para quê? Para que você não arrisque, né, cometer erros de comunicação. Então, evitar os grandes entusiasmos é muito importante na arte de ouvir. Outra coisa interessante é entender
e anotar. Nós estamos acostumados, desde o ensino fundamental, no caso meu e da Silvana, como é que é? Antigamente, do primário, do restante de vocês é do ensino fundamental, a gente está acostumado o professor falar e a gente anotando, 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 anotando. E essa mania de anotar, a gente traz ela e trouxemos ela para a nossa idade adulta. É claro que a gente pode, dependendo da sua habilidade, desenvolver mais ainda essa habilidade de ouvir e anotar simultaneamente o que está sendo passado para vocês. De outras maneiras, tem muita gente, por exemplo, que faz curso de leitura dinâmica, faz curso de técnicas de memorização e qualquer outra coisa assim para poder ter mais eficiência na hora, por exemplo, de uma aula. Aí eu sempre dei o exemplo aqui, exemplo das minhas aulas de faculdade e minhas aulas lá na Projeto. Aliás, segunda e terça-feira eu vou dar aula lá na Lapa. Só uma aula, só uma turma. Eu vou lá toda semana, semana sim, uma semana não, eu vou estar lá na Lapa, tá? Segunda e terça-feira. Quem tiver turma lá, vai ter aula comigo. De administração, não de informática. Então, nas minhas aulas, o que eu faço? Lá na Projeto, eu dou aula, faço lá a anotação na lousa, depois eu dou um tempo para os alunos escreverem, anotarem o que tem na lousa. Aí eu fico perguntando, posso apagar a lousa? Posso apagar a lousa? Lembra, Silvana? Posso apagar a lousa? Lá na faculdade, não. Quando eu dou aula na faculdade, eu vou ralando porrada, falando, escrevendo na lousa, falando, escrevendo, falando. Mudou o ponto? Se não tiver mais espaço na lousa, a sorte é que na faculdade as lousas são compridonas. Se não tiver mais espaço na lousa, sabe o que eu faço? Eu faço mal ainda. Ao invés de apagar o início para o fim, eu apago do fim para o início. Eu quero que os alunos se ferrem. Então, o entender e anotar é extremamente importante. E para você ser mais eficaz nesse aspecto, quando, por exemplo, dentro de uma reunião, numa empresa, aí vamos cair lá no nosso ambiente de interesse, toda vez que você está numa reunião, você não tem que anotar tudo que da reunião. Você anota, você se limita a sua anotação apenas ao quê? Pontos de interesse, a determinados tópicos e algumas expressões que você identifica como sendo expressões-chave. Aí, quando você volta para a tua mesa, na tua sala, você lendo, olhando para esses pontos, toda essa anotação, você vai lembrar da reunião todinha. Só que para você ter essa habilidade, você tem que treinar essa habilidade. E todos esses itens que eu estou passando para vocês são itens para vocês mudarem o seu comportamento frente a esse tipo de situações. Na apostila tem alguma coisa em relação a isso. Outra coisa importante lembra que eu citei atenção? É o significado da palavra atenção. Se você não tiver atenção, já era. Você não consegue ouvir nada e nem entender absolutamente. Consegue até entender alguma coisa, mas sempre médio. Ouvir depende mais do que se passa na cabeça do ouvinte do que na qualidade da informação que está chegando até os seus ouvidos. Isso se chama o quê? Atenção. Aí vem aquilo que eu citei anteriormente, que eu quero bater um pouquinho com vocês. Lembra do diálogo interno? Lembra da autocomunicação? Esse ruído, esse diálogo interno, essa autocomunicação, no ato de ouvir, ele se transforma num tremendo ruído. Ele se transforma, inclusive, num tal de ruído psicológico. De repente, você está numa reunião, mas preocupado com alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa, e você começa a criticar isso internamente, você deixa de escutar a pessoa. Você já faz um pré-julgamento e guarda esse pré-julgamento aqui no teu peito. A partir do momento que você se autocomunica e define já prejulga determinado assunto, você não escuta, a partir daquele momento, você não escuta mais nada que o interlocutor está falando. Mais nada, esqueceu. Você já pré-definiu. Então, esse ruído interno, esse ruído psicológico, ele está sempre presente. E ele é um grande ruído. E esse ruído interno, esse diálogo interno, ele é uma espécie de filtro. E esse filtro você utiliza
para passar ou não estímulos que atinjam os centros de audição, atinjam o centro de percepção e, finalmente, atinjam o centro de cognição, de compreensão. Se você tem muito desse ruído psicológico, no caso, você permite que a mensagem chegue até você apenas então somente até o centro de audição, mas não passe mais por isso. É como se fosse um filtro de água. Uma água, por exemplo, que tem uma terrinha, que tem algum tipo de resquício dentro dela, o filtro faz o quê? O filtro tem camadas. Passa a água, ele segura os maiores resíduos, depois um outro filtro reduz um pouquinho mais e só passa a água que interessa. E no caso específico desse tipo de ruído, a água não passa mais, para a água aqui. A informação para e você não consegue absorver a informação, ou melhor, você não consegue entender o que está sendo passado para vocês. Então, a palavra atenção, inclusive, segundo alguns pesquisadores, dentro desse nosso estudo, ela pode até significar um negócio chamado ausência de tensão. Ou seja, quando você começa dentro de uma reunião ou conversando com um chefe, se você estiver tenso, preocupado com uma coisa, você não consegue entender nada. Você tem que se tranquilizar. Então, o segredo da atenção, para você poder conseguir entender e ouvir, está diretamente relacionado à sua capacidade de reduzir o famoso diálogo interno. Esse diálogo interno, para determinadas pessoas, ele vira um verdadeiro vozerio, zunindo na cabeça da pessoa. E esse diálogo interno, dependendo do teu nível de preconceito, de preocupações, de ressentimento para com a pessoa, pode prejudicar muito a comunicação. Mas, ao mesmo tempo, eu sei, estou falando isso como psicólogo, você pode administrar esse zunido na sua cabeça. E se ele for bem administrado, você converte tudo isso, ao invés de preconceito, você converte para conceitos, para ocupações, para sentimentos positivos. E isso permite que você você consiga uma expansão do potencial teu de escuta, mas uma escuta ativa. Você consegue liberar a sua intuição. Você consegue liberar um negócio chamado pensamento simbólico. Pensamento simbólico é quando você escuta alguma coisa de alguém e já começa a criar símbolos, ideias do que pode, o que não pode acontecer, mas de forma sempre positiva. Um pensamento simbólico, por exemplo, rico e capaz de associações, inclusive, mais amplas. E essas associações amplas, elas abrem janelas, as janelas, famosas janelas da compreensão. E no caso de uma empresa, não só a compreensão, como abre as janelas da criatividade para você conseguir resolver problemas, sugerir problemas dentro da empresa, que são passados para vocês, pela pessoa que está passando a informação para você. O outro item é a qualidade da paciência. Na apostila, inclusive, isso que eu vou falar para vocês, tem. Mas eu vou falar de uma outra forma, de uma forma mais diferente, uma forma mais profunda sobre isso, que vai exigir de vocês um melhor entendimento, calmo e um melhor entendimento. Bom, a nossa mente, prestem atenção que eu vou falar para vocês, porque é muito importante, e isso acontece cotidianamente com todos vocês. A nossa mente, ela é capaz de ouvir com uma velocidade de 4 a 5 vezes maior do que a fala. Você escuta muito mais rapidamente do que você fala. E essa diferença entre escutar e falar, ela cria uma espécie de tempo ocioso. Esse tempo ocioso cria um sentimento nosso, um sentimento de impaciência. Vou dar um exemplo. A pessoa começa a falar com você. No meio da frase, como a gente escuta muito mais rápido do que ele falar para a gente, no meio da frase, muitas vezes você já sabe o resultado, acha que sabe o resultado da frase dele, da história dele. E conforme ele está falando, nunca aconteceu com vocês?
A pessoa está falando e você começa a se sentir impaciente e você corta a pessoa na metade e complementa a frase dele, ou complementa a história dele. Isso acontece exatamente por esse diferencial de velocidade entre a escuta e a fala. E a solução aqui é o quê? Pensa no comportamento que vocês devem mudar, em termos de comportamento meu, de atitude. A solução, ela consiste em você utilizar esse tempo diferencial para quê? Para você aprofundar a compreensão, a raciocinar sobre o que está se passando para você, a elaborar aquelas famosas associações e estabelecer, fazer correlações entre tudo que está sendo arquivado na tua mente, na tua memória, tá? Para que no final de tudo você consiga dar um feedback legal para a pessoa. Mas para isso você tem que ter paciência. Mas para isso você tem que ter pelo menos a educação, a gentileza de fazer, de possibilitar que a pessoa fale, conte a história até o final. E a gente não tem essa mania. Nós temos a mania de cortar, ou não temos a mania de cortar. Então, pensem nessa qualidade que é a paciência. Assim sendo... Até Oi? o WhatsApp agora fez aquela para aumentar a velocidade para você ouvir os áudios agora. É 2 vezes, né? Uhum. Outra coisa importante que vem muito dessa parte, dessa diferencial de tempo, você tem que evitar a reação imediata. É aquela história que a pessoa está falando, você não gostou, você já fala, já corta e já termina a frase. Então, elaborar o que você ouve é bem diferente do que você ficar procurando, enquanto ouve, ficar procurando respostas. Respostas, muitas vezes, que são concordantes, ou até respostas que são discordantes da pessoa. Você tem que parar de reagir dessa forma. Reagir, pessoal, não é ouvir. Se você tem um nível de reação imediata, você não consegue escutar. Você não consegue entender. Você não consegue ouvir. Se, por um acaso, você vai responder a uma pergunta, então, durante a pergunta, você tem que usar aquele tempinho lá interno para buscar as alternativas. Você pode até estimular o seu interlocutor a alongar a pergunta dele. Fazendo o quê? Pegando detalhes, perguntando sobre detalhes sobre a pergunta. E nessas respostas dele, como a sua velocidade de ouvir é muito mais rápida que a fala dele, você consegue buscar as alternativas, buscar a resposta correta. Caso contrário, se você não fizer isso, se você reagir imediatamente, a pessoa fala, aí você imediatamente já tem a resposta pronta. Aí você chega e internaliza ela naquela autocomunicação. Aí pronto. A partir daquele momento, qualquer coisa que ele falar, você não vai escutar. Você já tem tudo pronto aqui dentro. Então, dessa forma, dificilmente dentro de uma empresa, você vai ser uma pessoa construtiva ou uma pessoa criativa. Isso são habilidades que são testadas cotidianamente dentro de uma empresa, de acordo com o seu comportamento no ato de ouvir dentro de uma empresa. E vou falar de novo. Bom, como último item da aula de hoje, eu vou falar sobre controle das emoções. Então, lembre da timidez. A pessoa tímida, normalmente, ela gosta muito de administrar o processo emocional dela. E quando ela administra de uma forma muito ríspida, ela reprime e ela inibe as emoções, de tal maneira que ela se torna até mesmo um pouco antissocial. Então, administrar o processo emocional, ela não significa você reprimir os seus sentimentos, as suas emoções. Dá para compreender isso? É muito importante que você sinta-se bem tranquilo para que você consiga dar espaço para que essas emoções elas se manifestem em você de uma forma natural. Pode ser emoção, raiva, emoção, não é? Ódio, amor, compreensão,
paciência, impaciência, medo, tudo, até mesmo timidez, são emoções que fazem com que você efetivamente, se você conseguir fazer com que elas se manifestem naturalmente, você simplesmente facilita a comunicação e o entendimento dela. O que não pode acontecer é você supervalorizar muito as emoções. Se você não tiver controle dessas emoções, a pessoa que, de repente, começa a falar com você e atinge um ponto lá, aquela cicatriz, quando ela abre aquela cicatriz, pronto, você explode. Por exemplo, existem muitas situações em que você começa a ouvir a pessoa e a pessoa consegue, por exemplo, agredir alguns pontos duros no nosso emocional, no nosso campo emocional. Velhas cicatrizes, valores e preconceitos que você tem arraigados em você. E vocês não exercitaram a parte de ouvir. Então, ainda, com certeza, vocês têm esses pontos arraigados em vocês. O que vocês devem fazer? Vocês têm que descobrir esses pontos com aquela autocomunicação. Você tem que descobrir esses pontos e fazer o quê? Em psicologia a gente fala dessensibilização. Você tem que pegar esses pontos e tratar de desensibilizá-los. Vou dar um exemplo prático em psicologia. Tem gente que morre de medo de aranha, não tem? Quem é que tem medo de aranha aí? Cobra. Quem é que tem medo de cobra? De barata. Barata. Então, em psicologia, para você perder o medo de barata, de aranha, de cobra, existe uma técnica que a gente chama dessensibilização. Nessa técnica, ela faz com que ela coloca você na frente da barata. Ela coloca você na frente da cobra, na frente da aranha, para você começar a se acostumar e dessensibilizar. No nosso caso, são emoções onde você tem que controlar essas emoções. Então, a autocomunicação tem que colocar vocês à frente de, pô, eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto de fulano de tal, eu odeio fulano de tal. Mas você tem que, com a tua autocomunicação, se dessensibilizar. Pô, é um ser humano, tem família, ele é uma pessoa, tem seus pontos positivos, o altruísmo, lembra, dona Silvia? Então, você se dessensibiliza com qual objetivo? De que as coisas importantes que vêm para você através da comunicação não seja perdida. E não seja perdida por um negócio chamado surdez emotiva. Quando você não tem controle de emoções, o resultado disso é uma surdez emotiva. Alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Conseguiram compreender o que eu falei? E, por favor, ajam dessa maneira. Revejam o nosso vídeo da aula e tentem começar a exercitar isso. Na próxima aula, eu vou continuar esse assunto citando outros pontos comportamentais que vocês devem observar, que vocês devem identificar e trabalhar em vocês para poder conseguir ouvir melhor. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Boa noite. Pronto. E aí, pessoal? E aí? Deixa eu ver a cara de vocês aqui. Conseguiram compreender alguma coisa? Gostaram da aula? Sim, professor. Sim. Muito rápido? Não, foi tudo bem. Beleza. Eu espero que vocês efetivamente aproveitem isso e comecem a praticar isso na vida pessoal. Porque isso é importante até mesmo quando a gente estudar, fizer o grupo de estudos de currículo e entrevista de emprego, eu vou voltar a esse assunto aqui, para você ver numa entrevista de emprego como é importante, principalmente essa parte emocional aí, principalmente a parte do entusiasmo, o gerenciamento, a administração das emoções, numa entrevista de emprego. E é um diferencial enorme.